Estamos atualizando os termos de monetização de conteúdo. As atualizações entrarão em vigor em 6 de outubro de 2023. Leia os novos termos. Termos de monetização de conteúdo. A ferramenta de anúncios. Ferramenta de anúncios permite que a Meta posicione anúncios no seu conteúdo qualificado ou ao redor dele. Você pode se qualificar para receber uma parte da receita dos anúncios veiculados como resultado de suas configurações na ferramenta de anúncios. Esse valor, no entanto, fica a exclusivo critério da Meta. Ao clicar em aceitar, você concorda com o seguinte: anúncio refere-se a um anúncio ou a uma promoção, inclusive um anúncio em foto ou vídeo pre-roll, mid-roll, post-roll, com sobreposição ou com outro formato ou posicionamento que a Meta especifica. Ferramenta de anúncios refere-se à interface que a Meta pode fornecer a você. Por meio dela, você poderá ganhar uma parte da receita de anúncios se a Meta os exibir em seu conteúdo, ou em outro formato ou posicionamento especificado por ela. Conteúdo refere-se ao seu conteúdo, como vídeos, fotos, stories ou outras mídias que a Meta especifica, e que cumpra os termos e as condições descritos nestes termos de monetização de conteúdo. Termos 2. Que seja publicado em uma página ou em um perfil do Facebook que seja da sua propriedade e que você opere, conforme especificado na sua conta do gerenciador de negócios ou em interface semelhante segundo determinação da Meta, e 3. Para o qual a plataforma disponibilize a ferramenta de anúncios. Criador de conteúdo. Você, seu ou sua refere-se à pessoa ou à empresa que cria ou detém a propriedade do conteúdo ou o respectivo representante autorizado, conforme aplicável. Meta. Nós, nosso ou nos refere-se a Meta Platforms Incorporated, Meta Platforms Island Limited ou a qualquer empresa relacionada à Meta. Para receber pagamentos, é necessário concluir a integração ao programa e o processo de inscrição para pagamentos de acordo com um cronograma que nós especificamos. A conclusão desse processo em até 6 meses após a aceitação destes termos é uma condição para receber pagamentos. Caso não o conclua nesse prazo, você renuncia a todos os direitos de receber pagamentos de qualquer fundo coletado com a ferramenta de anúncios. Não serão feitos pagamentos por conteúdo que não siga qualquer um dos termos ou das políticas da Meta, inclusive aquele identificado como possível infração de direitos de terceiros. Seu uso da ferramenta de anúncios está sujeito às políticas de monetização para parceiros e às 2. Políticas de monetização de conteúdo, as quais você concorda em cumprir caso você monetize seu conteúdo de acordo com estes termos. As informações de identificação, como nome de criador de conteúdo e de usuário, e as de conteúdo, como URL, contagem de seguidores e visualizações, podem ser compartilhadas com terceiros, inclusive anunciantes e parceiros de mensuração, para oferecer a eles, entre outros, e a possibilidade de ver o conteúdo ao lado do qual os anúncios deles aparecem e 2. A habilidade de evitar ou permitir que os anúncios sejam exibidos próximos ao seu conteúdo. Sua aceitação destes termos não garante acesso à ferramenta de anúncios. A Meta se reserva o direito de fornecer ou restringir o acesso à ferramenta de anúncios a exclusivo critério dela, a qualquer momento. Durante todo o período em que você tiver acesso à ferramenta de anúncios, a Meta não será obrigada a inserir nenhum anúncio em seu conteúdo. A Meta e os anunciantes podem bloquear anúncios no seu conteúdo com ou sem motivo, mesmo que ele cumpra os termos ou as políticas dela. Ferramentas para bloquear anunciantes específicos poderão ser disponibilizadas a você, mas não será possível ter controle sobre o conteúdo do anúncio. Todos os anúncios estão sujeitos aos padrões da comunidade e às políticas de publicidade da Meta. Não há declarações nem garantias, expressas ou implícitas, sobre quanto você receberá de pagamento caso seu conteúdo seja monetizado. Você fornecerá somente conteúdo da sua propriedade ou do qual tenha o controle de todos os direitos ou para o qual tenha obtido todas as licenças e permissões necessárias a esses direitos, globalmente, inclusive os direitos de quaisquer gravações em áudio ou composições musicais incluídas no conteúdo e artistas incluídos nele, e seu conteúdo não deverá infringir os direitos de qualquer terceiro.
por todo o conteúdo em que você acionar anúncios com a ferramenta de anúncios e a meta os exibir, somente no caso de conformidade, em todos os aspectos, a estes termos, a empresa pagará a você uma parte da receita líquida, definida abaixo, derivada desse conteúdo, conforme determinado exclusivamente por ela, de acordo com o que foi estabelecido na ferramenta de anúncios. Receita líquida refere-se, aos valores que a meta coleta de anunciantes pelos anúncios exibidos em conteúdo qualificado ou em outro formato ou posicionamento que a empresa especifica menos. 2. Deduções por fraude ou outras violações legais, violações dos termos ou das políticas da meta, insolvência, devoluções, reembolsos, taxas de processamento de cartão de crédito e quaisquer outras taxas e custos de terceiros, como pagamentos para outros detentores de direitos do seu conteúdo, conforme determinado exclusivamente com base nos registros e nos valores da meta e independentemente de advirem do conteúdo específico ou de outro conteúdo seu em que os anúncios da ferramenta de anúncios sejam exibidos. De acordo com estes termos, e desde que você tenha preenchido corretamente os formulários e a documentação que a meta solicita para configurar pagamentos, cujas informações você deve manter atualizadas e corretas, tenha-os fornecido oportunamente à empresa e tenha a autoridade necessária para prover essas informações, os pagamentos serão feitos dentro de aproximadamente 30 dias após o fim do mês em que a receita líquida for gerada. A meta não será responsabilizada por outras taxas que sua instituição financeira aplicar para efetuar o pagamento. Além disso, caso ele seja inferior a $100 dos Estados Unidos, a meta se reserva o direito de acumular esse pagamento mês a mês até que o valor mínimo para pagamento seja atingido. Quando isso acontecer, a empresa fará o pagamento aplicável. No entanto, caso sua conta seja desativada ou encerrada, você perderá todo o valor acumulado. A meta se reserva o direito de deduzir de qualquer montante devido ou pagável a você quantias que tenham vencido e que a empresa não tenha coletado com relação a qualquer outro produto ou serviço dela. Caso esteja atuando como agente, inclusive agente ou representante de um criador de conteúdo, entre outros, você declara e garante que tem autorização para providenciar os dados de pagamento específicos para a meta e, quando aplicável, para receber pagamentos dela. A meta não julgará conflitos entre você e qualquer outra empresa sobre, as informações de pagamento fornecidas à meta ou, 2, o pagamento ou qualquer rateio do pagamento entre você e terceiros, tampouco se responsabilizará por esses conflitos. Não obstante qualquer disposição em contrário, a meta pode exibir um anúncio em qualquer ponto de inserção, formato ou posicionamento no seu conteúdo ou referido formato ou posicionamento especificado pela empresa a critério exclusivo dela, a menos que você tenha indicado na ferramenta de anúncios que deseja não ter acesso, se disponível, a nenhum recurso relevante relacionado a um ponto de inserção, formato ou posicionamento. Você não gerará espectadores ou provocará impressões, cliques, conversões ou outras ações relacionadas a um anúncio por meios automáticos, enganosos, fraudulentos ou inválidos, inclusive cliques manuais repetidos, pelo uso de robôs ou de outras ferramentas automáticas ou por pagamento de dinheiro, falsa representação ou quaisquer outros meios ilegais ou inválidos para que usuários finais realizem ações relacionadas a um anúncio, tampouco autorizará ou incentivará terceiros a fazer isso, direta ou indiretamente. Você providenciará a meta-identificação, formulários, documentos ou certificados dos impostos conforme exigido pela legislação aplicável para que a empresa atenda a declaração de informações fiscais ou as obrigações de retenção de impostos relacionados aos pagamentos tratados neste documento. Quando aplicável, a meta tem o direito de deduzir e reter de qualquer contraprestação a pagar os valores que devem ser deduzidos ou retidos conforme qualquer disposição da Lei Tributária Federal, Estadual, Local ou estrangeira dos Estados Unidos da América ou de acordo com qualquer outra lei aplicável, esses valores, impostos retidos. Quando aplicável, você concorda que será a única pessoa responsável pela conformidade com todas as regulamentações fiscais pertinentes. Quando aplicável, você, concorda que a meta preparará e emitirá as faturas de IVA por meio de um sistema de cobrança automática. 2.
reconhece e aceita a validade dessas faturas e 3. Concorda em se responsabilizar pelo pagamento em dia às autoridades fiscais aplicáveis de qualquer tributo dessas faturas que a Meta pagar a você. Você reconhece que a Meta está sujeita às restrições econômicas e às sanções comerciais dos Estados Unidos da América? Dessa forma, a empresa se reserva o direito de negar pagamentos de taxas mensais quando obrigada pela legislação aplicável. Caso qualquer pagamento que a Meta faça a você esteja sujeito a imposto retido, o valor total deste será somente por sua conta. A Meta pode deduzir o valor total desse imposto retido do valor bruto devido a você e pagar o valor total retido às autoridades fiscais competentes. Caso use algum desses recursos em nome de um terceiro, inclusive, entre outros, como agente ou representante de um criador de conteúdo, você declara e garante ter autoridade como agente desse terceiro para usar os recursos em nome dele, concorda com estes termos e, pelo presente, vincula esse terceiro a estes termos. Você concorda em indenizar a Meta por reivindicações, processos, perdas, responsabilidades, danos, custos e despesas resultantes de uma violação dos termos. Se você aceitar estes termos como administrador do gerenciador de negócios do Facebook para sua empresa, eles deverão ser aplicados ao conteúdo de todos os perfis e páginas do Facebook pertencentes à sua empresa ou operados por ela no momento da aceitação e dali em diante. Você não publicará nem permitirá que terceiros publiquem comunicados à imprensa nem fará declarações públicas ou divulgações, inclusive por meios online, relativos a estes termos, as transações contempladas por estes termos ou consumadas de acordo com o presente documento ou sobre o relacionamento das partes sem o consentimento prévio e por escrito da Meta. Esses termos podem ser prorrogados para todas as suas afiliadas mediante consentimento prévio por escrito da Meta. Nesse caso, a. Você celebra estes termos em seu nome e em nome das afiliadas participantes. B. Você se responsabiliza por eventual violação destes termos causada pelas referidas afiliadas e. C. As referências a você, seu ou sua contidas neste documento devem ser estendidas às suas afiliadas, quando aplicável. Você declara e garante que, tem pleno direito e poder para concordar com estes termos e para cumprir suas obrigações aqui estabelecidas. 2. O cumprimento de referidas obrigações não entrará em conflito com nenhuma obrigação que você possa ter em relação a outras partes. As partes aqui complementam e retificam os termos de serviço da Meta, que se encontram atualmente em www.facebook.com/termos, incluindo os termos comerciais, as políticas de publicidade e todos os outros termos, condições e políticas neles incorporados, coletivamente, os termos da Meta, por meio destes termos. A ferramenta de anúncios faz parte dos produtos da Meta de acordo com os termos da Meta. Além disso, o uso da ferramenta de anúncios é considerado parte do seu uso dos produtos da Meta. No caso de qualquer conflito expresso entre estes termos e os da Meta, os primeiros regerão unicamente seu uso da ferramenta de anúncios e apenas na medida do conflito. Estes termos não alteram, de nenhuma maneira, os termos ou as condições de qualquer outro acordo que você possa ter com a Meta. A Meta se reserva o direito de monitorar ou auditar sua conformidade com estes termos e atualizá-los periodicamente a exclusivo critério dela. O uso contínuo da ferramenta de anúncios é considerado como sua aceitação dessas alterações.